E aí eu pensei em fazer da seguinte maneira. É um assunto muito amplo, e tanto que eu fui convidada para ir lá na igreja do Cibima, que foi onde até eu conheci a Patrícia, e, e aí eu tentei resumir o máximo, porque é um assunto muito amplo. Mas eu peguei aquele mesmo estudo que eu tinha colocado lá, e aí a verdade é que foi lá também que eu conheci a Sandra, né? Também, vocês estavam lá, e a Rosana Uhum. também. Rosana eu já Foi conhecia sim. pelas internet, mas foi lá que nós nos conhecemos mais próximo. Foi. Então, a ideia é eu dividi em duas partes, que vão ser divididas em várias outras pequenas partículas. Vou explicar. Nós vamos estudar sobre. A primeira parte, nós vamos tentar compreender e entender as nossas emoções. Nós vamos ver, definir as emoções, quais são os propósitos das emoções, entender os nossos sentimentos. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia que fala sobre as emoções, e vamos ver em dias atuais, exemplos atuais sobre emoções. O que é emoção, de onde vem, o que eles comem, como sobrevivem, o que fazem, o que é, né? Nós vamos começar primeiro com esse primeiro momento, que é a ideia de realmente a gente entender e compreender o que é a emoção. O que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia fala sobre emoções. E aí vai ser esse primeiro momento, que vão ser divididos talvez em dois encontros nossos. O terceiro, o outro momento vai ser onde a gente vai estar trabalhando, aplicando os princípios que vão nos ajudar nesse processo. Então, nessa outra parte, aquela parte mais prática, é onde a gente vai estar falando sobre o controle dos nossos pensamentos. Como é que eu vou saber, Kelviane, que as minhas emoções elas estão me controlando? E aí, quando eu descobrir isso, o que é que a Bíblia vai me orientar para fazer? O que é que eu tenho que fazer? E a gente vai começar a aprender a crescer nessa prática de pensar corretamente. Aí a gente vai falar de assuntos mais práticos, sobre ansiedade, sobre o medo. Então, nós vamos tratar no âmbito mais prático, certo? Para tentar lidar com isso de uma forma mais prática. Então, nós vamos começar por essa primeira parte, e aí eu vou tentar aqui compartilhar com vocês um slidezinho que eu fiz, para que vocês possam acompanhar melhor, tá bom? Ver se apareceu aí para vocês alguma telinha. Apareceu. Maravilha. Apareceu. Pronto. Nosso primeiro estudo começa hoje, né? E aí nós vamos o tempo todo estar vendo essa questão de emoções e convicções. Vamos ficar com a primeira parte, que é emoções, onde a gente vai tentar compreender e entender o que de fato é. E depois nós vamos entrar de modo mais detalhado nas convicções, né? Que Uhum. como lidar com isso, quais as verdades sobre o que a gente vê, sente, enfim, esse turbilhão. E aí, o que são emoções, né? O que é que a gente entende que é a emoção? A primeira parte que a gente vai compreender é qual é a natureza das nossas emoções. Isso é um assunto muito polêmico, na verdade, porque as emoções elas parecem ser algo só ruins. Quando a gente vai falar sobre emoções, a gente sempre tem essa ideia de que não, é algo ruim, eu não posso sentir emoções, eu não posso ter emoções. Mas aí a grande verdade é que a natureza das nossas emoções, a definição, se fosse para definir de uma forma bíblica as emoções, seria dessa forma. Emoções são atributos divinos comunicados ao ser humano criado à imagem de Deus. Kelviane, de onde é que a gente tira isso? Gênesis 1:26. Gênesis 1:26 vai nos dizer que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós fomos criados por Deus, e isso inclui as nossas emoções. O mesmo Deus que criou o nosso corpo, que nos criou, é o Deus que também criou as nossas emoções, certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que Deus criou as nossas emoções. Outra coisa importante que a gente precisa entender sobre a natureza das nossas emoções é que Deus tem emoções.
Então, se Deus tem emoções, as emoções, elas são boas, né? E aí, ao invés da gente ficar tentando matar as nossas emoções, porque o que a gente ouve muito é isso, eu não posso sentir isso, eu preciso parar de sentir isso, eu tenho que matar isso em mim. Então, ao invés de tentar matar essas emoções, talvez o conselho melhor seja a gente dizer assim: olha, eu preciso aprender a expressar as minhas emoções, expressar os meus sentimentos da mesma forma que Deus expressa. Porque a gente precisa entender que não tem como matar atributos que Deus compartilhou comigo. Então, as emoções são atributos que Deus compartilhou. E aí eu tenho que entender que não se trata de matar isso, não se trata de não vou mais sentir medo, não se trata de não vou mais ter ansiedade, não se trata de não vou mais ficar triste nessa vida, não se trata disso. Se trata de aprender a expressar essas emoções, esses sentimentos, de uma forma que Deus expressa. E aí que a gente vai tentar aprender na palavra a como é que a gente pode fazer isso. Como é que a Bíblia me orienta? Como é que eu tenho que lidar quando eu estiver com medo? Como é que eu tenho que lidar quando eu estiver ansiosa, muito preocupada com as coisas que podem vir a acontecer? E é aí onde nós vamos aprender a lidar com as nossas emoções. Então, aí eu coloquei isso que eu tinha colocado no estudo anterior, porque eu acho muito importante a gente ver que a definição que a nossa cultura dá para as emoções é bem diferente das definições que a própria palavra vai dar. Se a gente for ver, a cultura ela vai endeusar as emoções, né? Vai fazer, olha, tanto que você ouve muito essa questão de, siga teu coração, ou então, faz aquilo que te faz bem, mulher. Se tá te fazendo bem, faz. Se não tá te fazendo bem, não faz. Só que a Bíblia vai dizer que as emoções, elas não são confiáveis para me guiar. Não é porque eu estou, por exemplo, vai ter muitas coisas, eu gosto muito de falar isso, vai existir muitas coisas que eu vou fazer, que eu não vou me sentir bem em fazer, mas que eu sei que é o que Deus quer que eu faça. E vai ter coisas que eu vou me sentir bem em fazer, mas que não é o que Deus quer que eu faça. Então, as nossas emoções, elas não podem ser o nosso guia. E a gente não pode ter a definição de emoção igual à nossa cultura, certo? Aí, nós começamos hoje o nosso estudo, né, em Gênesis, onde Deus diz que as pessoas são criadas à imagem dele. Então, as emoções é uma parte boa e legítima de quem nós somos. Gente, pensa comigo. Se Deus nos criou, nós somos a imagem de Deus. E se Deus nos fez a sua imagem, nós temos emoções, então as emoções foi Deus quem colocou em nós. E aí, a verdade é que as emoções santas de Deus é um modelo para nós. Olha como é profundo isso. A verdade é que nós deveríamos sentir da mesma forma de Deus. Olha quão profundo é isso. Nós fomos feitos. Se eu perguntar a você, você está aqui para quê? Para trazer glória a Deus, beleza. E aí, o que é que Deus tem feito na tua vida? Tudo que você vive, tudo que você passa, tudo que acontece, tudo está transformando, conformando você à imagem de Deus, fazendo com que você se torne mais parecido com Deus, certo? Então, a verdade é que Deus nos fez para que nós refletíssemos a Ele, ao seu Filho Jesus. Então, as emoções, esse modelo de emoção santa, é que, na verdade, nós deveríamos sentir a mesma coisa que Deus sente. Mas só que nós não sentimos, né? E a gente vai ver mais lá na frente o porquê. E aí, se foi Deus que fez as nossas emoções, eu quero perguntar para vocês. Tem alguma coisa que Deus fez que não tem propósito? Me diga se uma, se você souber. Deus criou isso aqui, não tem propósito nenhum nisso aqui. Tem alguma coisa? Se vocês tiverem, vocês me contem, porque eu realmente não sei. Tem alguma coisa? Alguém? Alô, Terra? Não mesmo, obrigado, Sofia. Então, assim, se Deus nos criou com um propósito, tudo que ele faz tem um propósito, então as emoções têm o seu propósito. E aí, Deus nos criou com emoções, essas emoções têm um propósito, nós vamos já descobrir qual é o propósito dessa emoção. Mas aí, o que foi que aconteceu com as nossas emoções?
Deus nos fez com as nossas emoções, mas aí alguma coisa aconteceu, que as nossas emoções ficaram desalinhadas. A queda. Quando o pecado entrou na humanidade, trouxe distorções. Ou seja, as nossas emoções elas foram corrompidas. E aí eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 3, por favor. Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver o relato da queda. Alguma irmã pode ler, por favor? Pode ler do versículo 1 até o versículo 3, por favor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Obrigada, meu amor. Aqui nós vemos a queda, que é tão conhecida, né? Quando o pecado ele entrou realmente na humanidade. E aí as nossas emoções também foram corrompidas. Aqui o que a gente vai ver é que Adão e Eva, Deus tinha dado uma ordem, como nós já conhecemos, e aí aqui a primeira coisa que vai ser questionada é: foi isto mesmo que Deus disse? O que foi que Deus disse? Então você perceba que o que Satanás está tentando fazer por meio da serpente é questionar Eva, fazer com que Eva se questione. Pera ainda, foi isso mesmo que Deus disse? Tem certeza que isso é verdade? Satanás está questionando e fazendo com que Eva fique em dúvida. Então ali, aí a gente sabe o que é que aconteceu. Mas lá na frente, Eva foi, comeu e ainda deu para Adão e Adão foi e comeu. E aí a gente vai ver durante todo o capítulo 3 que a primeira coisa que aconteceu, a primeira reação deles foi o quê? A fuga. Eles fugiram, eles se esconderam, eles sentiram vergonha, eles sentiram medo, e a primeira tentativa deles foi de se esconder ao invés de buscar a Deus. E aí aqui tem uma coisa muito importante que a gente precisa ver. A partir daí, você vê que as nossas emoções elas já foram corrompidas. Antes, o homem que não tinha vergonha, que não tinha medo, agora estava com medo, estava envergonhado e estava fugindo de Deus. Então, ali ele já era uma tentativa de esconder de Deus ao invés de buscar a Deus. E hoje em dia, é da mesma forma. Hoje é incrível como o pecado, quando a gente age de modo pecaminoso, a nossa tentativa muitas vezes é se esconder. Às vezes a gente se esconde de Deus e algumas vezes a gente se esconde dentro de nós mesmos. Aquele esconder dentro de si. Ah, eu não quero me expor, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero compartilhar com ninguém. É sempre aquela tentativa de fuga, de constante fuga. E aí, a partir daí, depois da queda, depois do pecado, que a gente vê é uma série de modelos de emoções pecaminosas e distorcidas. Adão e Eva ficaram com medo, ficaram envergonhados, a gente vai ver no versículo 10. E aí, no capítulo 4, a gente vai ver que Caim expressou a ira dele, e aí a Bíblia vai falar que ele se irou, e o que foi que ele fez logo em seguida, por causa de inveja? Matou o seu irmão. Então, há uma série de sequência de modelos que a gente vai ver de emoções distorcidas que a Bíblia vai dar por conta do pecado. Por quê? Quando o homem pecou, o nosso corpo passou a trazer as marcas do pecado e as nossas emoções também foram corrompidas, certo? A primeira coisa que a gente precisa entender até aqui é que as emoções elas são dadas por Deus, então elas não são pecaminosas em si. O mundo caído, incluindo nosso corpo, ele afeta as nossas emoções. Então, o pecado também afeta as nossas emoções. Gente, as emoções em si não são ruins. A gente precisa entender isso. Porque a própria palavra vai dizer que Deus se ira todos os dias. Como é, Kelviane? Deus se ira todos os dias? Porém, a ira de Deus não é igual à nossa ira. Ontem alguém me perguntou assim:
Kelviane, e sobre o ciúme? As pessoas dizem que o ciúme é ruim, que a Bíblia vai dizer que o amor não arde em ciúme, mas Deus tem o ciúme pela gente. Aí me mostrou a passagem que vai falar isso. Mas a questão é que o ciúme de Deus é um ciúme de zelo. Deus não está desconfiando da gente. Deus não está inseguro com a gente. É um zelo. Então, o problema não são as nossas emoções. O problema é a forma como eu uso as minhas emoções que são pecaminosas, certo? E aí eu trouxe algo bem interessante para vocês, que é sobre a definição de emoção. Emoção, no seu sentido etimológico, o significado da palavra real em si, vem do latino. E aí é emotione, que dá a ideia de movimento, é um ato de mover. E no inglês também é montere, que significa mover. Então, a ideia principal da palavra emoção dá a ideia de movimento, de mover-se. E aí, isso é muito interessante frisar para vocês, porque aí entra o propósito de Deus. As emoções, elas foram feitas para nos dar movimento, para nos fazer agir. O problema é que a gente age muitas vezes de modo pecaminoso. Por exemplo, o medo. O medo, ele é ruim? Queria que alguém me respondesse. O medo é ruim? Na opinião de vocês, o medo é ruim? Sim. Sim? Não, claro que não. Não? Sim? Sim? Não? 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 Vou explicar a vocês. Vamos lá. Vou explicar para você. Vamos lá. O medo em si, nós acabamos de dizer que as emoções, elas não são Acabamos de ruins. dizer que as emoções, Desliguem o microfone elas de não são vocês, que aí dá ruins. eco, gente. Desliguem Fico o me microfone. ouvindo. Pronto, obrigada, amor. A gente acabou de ver que as emoções, elas não são ruins em si. Para que Deus fez o medo? Quem colocou as nossas emoções dentro de nós foi Deus. Choquem, mas isso é verdade. Deus colocou as emoções dentro de nós. E essas emoções têm propósitos específicos. O que faz você não atravessar uma pista sem olhar para os dois lados é a emoção chamada medo. Se você não tivesse o medo dentro de você, você ia atravessar uma pista que nem uma louca. Porque você, não tenho medo nenhum do carro me pegar, não tenho medo nenhum do trem, de eu passar na linha do trem, o trem me pegar. O medo é a emoção que faz com que você não coloque o seu dedito na tomadita para levar um choquito. Porque você sabe que se você colocar o dedo ali, você vai levar um choque. Então, o medo em si, ele não é ruim. A ansiedade em si, ela não é ruim, porque a ansiedade é aquele sentimento que faz com que eu me programe para uma determinada situação. Só que o problema é que a gente, por conta da queda, por conta do pecado, as nossas emoções foram corrompidas, foram distorcidas. E aí eu começo a ter medo de coisas que não é para ter medo. Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz assim: para todos os teus temores, os teus medos, todos os teus temores, precisa um temor ainda maior, que é o temor do Senhor. Então, assim, o problema não são as emoções em si. O medo não é ruim. A ansiedade não é ruim. O problema, a tristeza não é ruim. A Bíblia vai dizer que há tristezas que levam ao arrependimento. Então, a tristeza em si não é ruim. Quando você peca, o problema é que eu não fico triste porque eu peco. Eu uso a tristeza para as coisas erradas. A tristeza é um profundo sentimento de que eu fiz uma coisa que eu não deveria fazer. Então, eu deveria me entristecer com o meu pecado. Eu deveria me entristecer quando eu ofendo uma irmã. Eu deveria me entristecer quando eu faço algo que eu sei que Deus queria que eu fizesse de uma forma e eu fiz de outra. O problema é que a gente vai usar a nossa tristeza para as nossas coisas. Eu fiquei triste porque eu não consegui comer a pizza que eu queria tal dia por causa do decreto desse governador que está fechando tudo no final de semana, 3 horas. Né? Eu fiquei triste porque eu não conseguia passar naquela prova, naquele teste que eu queria tanto passar. Então, a gente usa os sentimentos de modo muito egoísta, né? Então, a ideia da palavra em si de mover é isso. As emoções é algo que nos move, é algo que nos faz agir, que nos faz... E a verdade é que, hoje em dia, as emoções, elas continuam movendo o homem. Só que, muitas vezes, move para longe de Deus ou para dentro de si. E aí, quando as nossas emoções, isso é muito importante, quando as nossas emoções nos levam para dentro de nós mesmos,
é onde a gente começa a ser egoísta, egocêntrica. É quando a gente começa a querer que a nossa vontade seja feita, e aí a gente simplesmente se curva diante de nós mesmos, como se nós fôssemos os nossos próprios deuses, né? E pior, quando as emoções corrompidas nos movem contra as outras pessoas, que aí é que é o negócio. É como quando eu começo a usar as minhas emoções de modo corrompido com as outras pessoas. E aí é onde surgem as brigas, as divisões, as dissensões, a separação e tantas outras coisas. Então perceba como as nossas emoções, elas estão o tempo todo nos movendo. Ela nos leva a agir, reagir, fazer uma coisa, falar uma coisa. Então a ideia da emoção é justamente essa. Aí você pode se perguntar, tudo bem, Kelvin, beleza, bela definição, mas e aí o que é que eu posso fazer? Né? Como agir diante disso? O que é que eu posso fazer? Calviane, Oi, meu amor. deixa eu te perguntar um negócio. Possa ser que alguma das nossas emoções que nós temos hoje, antes da queda, não existiam? Na verdade, pode continuar, perdão. Ou tu acha que todas as emoções que nós temos hoje, após a queda, elas já existiam anteriormente, sendo que talvez algumas não eram necessárias, né? Exato, exato. Eu já ia dizer isso, Ariana, e é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque, assim, eu acredito que todas essas emoções, elas já existiam. Todas elas já existiam. Por exemplo, uma das que eu tinha muito dúvida, que eu ficava muito assim, era a ira. Porque eu sempre pensei assim, poxa, se não existia a maldade, se não existia no coração do homem, não havia o mal, não havia essas coisas, eu sempre via a ira por uma perspectiva muito mal, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre a ira e ver como é que Deus faz uso da ira, né? O quanto ele odeia o pecado, porque Deus nos manda odiar o pecado, né? Deus nos manda odiar. E aí isso não entrava muito na minha cabeça. E aí foi vendo realmente na palavra, então eu acredito sim, fielmente, que nós já tínhamos todas essas emoções, mas muitas delas não eram usadas, e quando outras eram, mas eram usadas de forma santa. Nós sentíamos como Deus. Adão e Eva sentia como Deus, né? E aí após o pecado foi corrompido, e aí isso não foi mais possível. Kelviane, assim, também, falando sobre a emoção, porque Satanás era um anjo de quê? Da luz, não é isso? Sim. E ele não teve também a emoção de quê? Da inveja, quando ele sentiu inveja de Deus e quis o lugar de Deus. Também foi uma emoção que ele sentiu, não é verdade? Sim, e essa pergunta tua, André, é até uma pergunta de debate em seminários, né? Por que que é uma pergunta de debate? Porque como é que ele estava... Eu não ia nem trazer isso, mas a André colocou, eu vou falar. Mas, tipo, É porque eu já fiz teologia e aí eu me lembrei também. Porque assim, como é que ele estava lá no céu? Ele estava no céu, assim, ele estava com o Senhor, estava lá, né, e tudo. E como é que se não existia o mal, se não tinha o mal, se não tinha sentimento mal, como é que ele sentiu isso lá? Se estava lá com o Senhor, era um anjo de luz e taratatá. E aí entra naquela parte que a palavra vai dizer que tem coisas que não foram reveladas para nós e que nós não sabemos. Eu acredito, como todo mundo conhece, eu acredito na predestinação. Então, eu acho que tudo já estava predestinado pelo Senhor. Então, tudo já estava escrito de uma certa forma. Mas aí é outro assunto que eu não vou entrar aqui hoje. Mas o fato é que isso realmente, ele sentiu isso, né? Ele queria, na verdade, não era suficiente aquilo que ele tinha. Inclusive, isso dá um baita estudo sobre insatisfação. Para ele não era suficiente aquilo ali. Ele queria ser mais, né? Ele queria ser como Deus ou mais do que Deus. Essa que é a verdade. E aí, diante de tudo isso, o que é que a gente pode fazer diante das nossas emoções? Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque eu tenho visto tanto e me preocupa tanto. Isso eu desabafo com vocês, é uma preocupação minha. Eu vejo muitas pessoas tentando abafar as suas emoções, negar que sentem essas emoções. E isso é uma coisa que me inquieta, porque Deus não exige isso de você, né? E aí, a primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa abafar o que você sente. Você não precisa negar o que você sente. Você não precisa fazer isso. O que você pode, o que você deve fazer é não permitir que essas coisas te controlem, que essas coisas te dirijam, né? Então, assim, Deus, ele nos chama para falar com ele a respeito dessas coisas. E aí você precisa
Você não precisa estar se sentindo culpada pelo que você sente, você só precisa saber o que fazer com o que você sente. E essa é a grande questão. Deus quer que a gente seja muito honesto diante dele, e eu acho que diante das pessoas. A Andrea está compartilhando que ela passou muitos anos negando, né? Negando, fingindo que não sentia aquilo. E infelizmente isso é muito comum. E quanto mais, é aquela coisa, gente, quanto mais a gente vive de uma forma que Deus não nos chamou para viver, mais opressão a gente vai sentir, né? Mais vazio e infeliz a gente vai sentir. Então aí eu preciso entender que eu não preciso abafar. Ai, meu Deus, como é que eu não posso mostrar que eu estou sentindo isso? Eu não posso. Não é isso. Você só precisa saber a quem direcionar o que você está sentindo, a compartilhar honestamente diante de Deus como você está sentindo, porque é isso que a palavra vai nos levar, e saber o que eu tenho que fazer diante daquilo, né? Outra coisa muito importante que eu coloquei é que a gente precisa ter o cuidado para não usar as nossas emoções como fonte da nossa identidade. É comum a gente dizer assim, esse é o meu jeito. Eu sou assim, Kelviane, eu sou irada. É meu temperamento. É de família. E aí a gente precisa entender que a identidade do cristão, ela está em Cristo. Né? Ela está em Cristo e ela tem que expressar como Cristo. Uma vez que eu sirvo a Deus, uma vez que eu sigo a Deus, uma vez que eu passo a viver uma vida com Deus, que eu sou uma nova criatura, a minha velha natureza morreu. E se ela ainda não morreu, mate. Mate essa natureza. Mate. Porque a verdade é que agora você é uma nova criatura em Cristo. Por mais que você sinta tudo isso, por mais que você tenha todo esse turbilhão de emoções que todo mundo tem, todo mundo que vive aqui nessa terra tem emoção. Todo mundo vive essas emoções. A diferença é que Deus nos orienta a como lidar com essas emoções de uma forma que glorifique a Ele. A diferença é essa, certo? Então, eu gosto sempre de falar do Seu Lunga, né? O Seu Lunga está comigo para onde eu vou. Onde eu vou, eu levo o Seu Lunga. Porque é muito comum a gente ouvir esse negócio. Eu sou assim, Kelviane, eu sou assim. Então, a Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Mas nós não somos Gabriela, cravo e canela, né? E aí você pode ser descendente do Seu Lunga, mas você é uma nova criatura em Cristo, então você tem que aprender a falar com as pessoas, tem que aprender a lidar com o seu comportamento, com o seu temperamento, né? E aí, perceber também e reconhecer que nem sempre a culpa é dos outros. Gente, nós somos especialistas nisso, né? Ai, meu Deus, foi o diacho daquele homem que falou aquilo que me irritou. Eu tava bem, Kelviane, eu tava bem até agora, até 2 minutos atrás eu tava bem. O homem vem aqui na minha casa me afrontar, acabou usado, né? Então, assim, a gente precisa entender que a culpa nem sempre é dos outros. Nós não somos responsáveis pelo comportamento do outro. A gente quer controlar o outro, mas na verdade nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, pela nossa forma de agir e de reagir diante das situações, né? Lembre que você não pode controlar as pessoas, mas somente as suas próprias ações. Já é tão difícil você controlar as suas ações, a que dirá você controlar as ações do outro. E aí eu fico pensando da quantidade de vezes que as nossas palavras feriu alguém, machucou alguém, ou trouxe algum transtorno para alguém, simplesmente porque eu não soube lidar com as minhas emoções, com o meu temperamento. Quantas coisas que eu falei, depois eu me arrependi por ter falado, eu magoei o meu Senhor, eu magoei as pessoas. E aí eu queria muito trazer essa reflexão hoje. Será que a gente não precisa compreender melhor as nossas emoções, entender que elas não podem estar à deriva, nós não podemos estar à deriva das nossas emoções? O mundo vive assim, gente, o mundo vive seguindo as suas emoções. Se eu tô bem, eu trato todo mundo bem. O mundo dá até nome para isso, né? Se eu tô bem, eu trato quando eu não tô bem, ninguém chega perto de mim que eu dou coice em todo mundo, né? Então, assim, como é que eu posso viver na contramão disso? Será que vivendo uma vida regida pelo Espírito, regida por sua palavra, tem uma frase que eu acho tão forte que eu olho para ela e eu digo, meu Deus, que peso que tem essa frase. Mas ela vai trazer justamente esse princípio, que se os cristãos não conseguem se distinguir, serem diferentes dos que não são, nós somos inúteis. Inúteis. Se a minha vida aqui não aponta para um diferencial em Cristo, eu sou uma cristã inútil. Ou melhor, mais do que inútil, porque a Bíblia vai dizer que se eu fizer tudo aquilo... Kel, repete a frase. Qual? Repete a frase.
Ah, e a frase, sim, que se os cristãos não conseguirem se distinguir, serem diferentes dos que não são cristãos, nós somos inúteis. Dos que não são cristãos, nós somos inúteis. Obrigada. Nada, meu amor. Porque é isso, gente. É isso. Se eu não conseguir ser diferente daqueles que não têm a Deus, que não servem a Deus, é inútil. Eu estou fazendo o quê aqui? Né? Então, é algo que a se pensar, né? E aí a Bíblia, ela vai nos instruir como é que a gente deve manifestar nossas emoções. Ela vai apontar para os erros e ela vai dando diretriz de como a gente deve seguir de uma forma. E aí eu coloquei essa frase que eu gosto muito dela. A palavra de Deus, ela esclarece a confusão cultural sobre as nossas emoções. O mundo tem uma cultura sobre emoções, né? Eles vivem, na verdade, endeusando as emoções. Eu digo endeusando por quê? Porque são as emoções que guiam eles, as emoções que governam eles, as emoções que orientam a eles. E aí nós, como cristãs em Cristo, nós não podemos permitir que essas emoções estejam o tempo todo ali dizendo como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que agir. E aí, se as emoções não vão dizer isso, quem vai dizer? A palavra de Deus. E ela esclarece toda essa confusão cultural. Por exemplo, a cultura ela vai dizer, siga o teu coração. Quem nunca ouviu isso, né? Virou clichê. Faz o que tu tiver com vontade. Tá com vontade? Vai lá e faz. Só que aí o que a palavra vai dizer? A palavra vai dizer que o nosso coração é corrupto, que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 vai dizer isso. E ainda mais, a palavra vai dizer que aquele que confia em si mesmo é insensato. Olha isso, Provérbio 28:26. Enquanto o mundo diz assim, segue teu coração, se garanta, confia em você. A palavra vai dizer, olha, aquele que confia em si é um insensato, é um tolo, não tem sabedoria. Então, eu não posso confiar em mim. Que é isso, Calviane. Eu não posso confiar nas minhas emoções. Muitas vezes eu vou me sentir sozinha. Muitas vezes eu vou me sentir abandonada. Mas a verdade é o quê? Eu estou me sentindo assim, mas o que a Bíblia diz? Que eu não estou sozinha, que o Senhor está comigo, que ele não vai me desamparar. Então, o tempo todo, a gente precisa alinhar o que a cultura está dizendo com o que a palavra está dizendo. A cultura diz, siga o teu coração. A palavra diz, o teu coração é corrupto, é enganoso. Não siga ele. E aí eu pergunto, você vai seguir a quem? Quem vai estar no controle das suas emoções? A cultura ou a palavra de Deus? Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que as nossas emoções, elas precisam também glorificar a Deus. Eu gosto muito de 1 Coríntios 10:31, que vai dizer que seja comer ou seja beber, tudo seja feito para a glória de Deus, né? E aí a gente entende que qualquer coisa na vida de um cristão precisa apontar realmente para a glória de Deus. E isso inclui as nossas emoções. Nós precisamos realmente usar as nossas emoções para a glória de Deus. Ou seja, eu não posso usar as minhas emoções para me servir. Eu não posso usar minhas emoções para me servir. As minhas emoções, elas precisam servir a Deus. E aí a gente também não pode deixar que as nossas emoções nos controlem. E aí eu coloquei 3 referências bíblicas para vocês. E a verdade é que não é as nossas emoções que precisam estar no trono do nosso coração, reinando, governando, orientando, dizendo como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que agir. Na verdade, a verdade de Deus é que deve ter esse controle. Deve ter esse controle sobre os nossos pensamentos. E Kelvine, como é que eu faço isso? Quando você usa a palavra de Deus para controlar os seus pensamentos, então você está sendo guiado e controlado pelo Espírito de Deus. E aí é por isso que eu leio a Bíblia. É por isso que eu tenho que inundar a minha mente com as verdades de Deus. Porque como é que o Espírito Santo vai me lembrar de coisas que eu não sei? Como é que eu vou ser influenciada pela palavra de Deus se eu não leio a palavra de Deus? Nós estamos imersos em uma cultura que está o tempo todo ditando que é normal você ser uma pessoa irada. É teu temperamento, ainda nomeiam temperamentos, né? Tem esse negócio de qual é o teu temperamento? É fleumático, é não sei o quê, é sanguíneo, é taratatá. E aí
o tempo todo você está sendo rotulada. É teu temperamento, é de família, é os teus nervos, é isso, é aquilo. E por aí vai. Mas o fato é que você está sendo guiada e orientada pelo que a cultura está informando o tempo todo para você. Mas uma cultura que diz assim, ó, fulano fez isso contigo, vai lá e faz pior. Vai lá, acha é pouco para ele aprender. Então, assim, quem está nos orientando, gente? Quem? Então, a gente precisa entender a importância de realmente estar o tempo todo usando minha mente para compreender as verdades de Deus, porque são essas verdades que o Espírito Santo de Deus vai usar na hora que as minhas emoções estiverem ali, tentando me controlar o tempo todo. Aqui algo muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês, que as emoções geralmente são provocadas por uma circunstância, ou seja, foi algo que aconteceu que fez com que você agisse de determinada forma. Foi alguém que foi lá na tua casa, te irritou, brigou contigo, sei lá o que foi, que gerou aquilo ali. Porém, a tua resposta e a tua interpretação àquilo que aconteceu é quem vai revelar quem você é. Porque não são as circunstâncias que governam os nossos sentimentos. E aqui eu queria, antes de falar essa última frase, eu queria deixar esse exemplo para vocês. É o exemplo da garrafa de Coca-Cola e da garrafa de água. Gente, se eu chacoalhar uma garrafa de Coca-Cola e ao mesmo tempo chacoalhar uma garrafa de água, o que é que vocês acham que vai acontecer? De onde tem A água vai sai água, continuar a e de onde tem mesma açúcar água, sai açúcar. mas a garrafa de Coca-Cola ela vai perder o gás. Muito bem. A Larissa falou que da água vai sair água. Da água vai sair água. Tá dando microfonia, Helena. Tá dando um eco. Tá dando microfonia, Helena. Tá dando um eco. Eu falei que se você chacoalhar a água, ela vai continuar a mesma água. Ela não vai perder a essência dela em nada. E a Coca-Cola, ela vai mudar. Ela vai perder o gás, aí ela vai perder, digamos, a essência. Pronto, muito bom. Desliga o teu microfone, amor, para não dar o eco. Gente, olha, é perfeito o que a Larissa e a Helena falou. É justamente isso. A Larissa falou, da garrafa d'água vai sair água e da Coca-Cola vai sair Coca-Cola. E aí a Helena falou, olha, da Coca vai sair o gás e tal. E a ideia é justamente essa. Quando eu chacoalho as duas, quando eu chacoalhar da água, não vai acontecer muita coisa. Mas se eu chacoalhar a da Coca-Cola, gente, vocês já tentaram fazer isso? Sai tudo assim, ó, derrama o refrigerante todinho. Se você chacoalhar e abrir logo na mesma hora, sai por conta do gás. E aí, o que eu tô querendo trazer essa reflexão para vocês é o seguinte. A situação foi a mesma. O movimento que eu fiz de uma garrafa e da outra foi a mesma. Eu chacoalhei as duas. Eu mexi as duas. A circunstância foi a mesma. A reação de cada uma foi diferente. Uma, saiu tudo. A outra ficou lá do jeito que estava. O que eu estou querendo trazer para vocês é que não foi a circunstância, a situação, o que aconteceu que gerou, de uma certa forma, a atitude. As atitudes foram diferentes. Por quê? O que a Larissa falou. Porque é o que está dentro da garrafa. A água, ela não faz a mesma coisa que a Coca-Cola faz, porque são substâncias diferentes, são coisas diferentes. O que eu estou querendo dizer para vocês é que não são as circunstâncias que governam os nossos sentimentos, né? É o que está ali que vai afetar. Por exemplo, não foi a pandemia que causou, de uma certa forma, as nossas reações, assim. Eu fiquei muito mal, eu fiquei assim, eu fiquei tal. Tudo isso já estava dentro do nosso coração. As circunstâncias, a situação só revela aquilo que já está dentro do nosso coração. Quando alguém fala grosso com a gente, quando alguém nos fere, quando alguém nos trai, quando alguém nos magoa, não foi o que aquela pessoa fez que gerou isso em mim. Isso já estava dentro do meu coração. Essa situação simplesmente só revelou aquilo que já estava dentro do meu coração. Então, entendam que é o que a gente pensa sobre a situação, é o que está ali dentro do nosso coração, que de fato vai afetar o que a gente sente. Se por algum determinado momento eu não me sinto perdoada,
não me sinto, eu não me sinto perdoada. Eu vou para a verdade de Deus. O que é que a Bíblia diz? Ele perdoou, ele jogou lá no mar do esquecimento e ele não vai trazer isso como lembrança novamente para mim. Se eu começar a pensar dessa forma, entender que essa é uma verdade na minha vida, os meus sentimentos vão se alinhar à verdade de Deus. E aí nós vamos entrar no passo onde nós vamos começar a treinar o nosso coração. Né? As nossas emoções, elas podem, gente, ser treinadas. Elas podem ser treinadas, mas aí a gente precisa treinar o nosso coração para andar nessas verdades da palavra de Deus. São pequenos passos que eu vou dando, e esses passos constantemente vão cada vez mais se alinhando a essas verdades de Deus. A gente precisa treinar o nosso coração. Eu fico pensando assim, a quantidade de anos que nós estamos sendo treinados pela cultura, né? Pela cultura do segue o teu coração, pela cultura tudo bem você ser uma pessoa irada, desse tipo, tudo bem você falar mal dessa pessoa, você falar mal dessa pessoa, ela merecia isso, ela merecia aquilo. E aí eu fico pensando de como a cultura tem treinado as nossas emoções. Né? O quanto as coisas, a cultura, quanto o feminismo, quanto todas essas coisas estão ali o tempo todo rondando, fazendo com que a gente entenda que não é isso mesmo, não tem mais jeito. Mas a verdade é que nós precisamos treinar as nossas emoções. Nós precisamos fazer com que elas fiquem no lugar que elas são, parte de nós e não somente nós. Elas não são ela não é o nosso Deus. Elas não são deuses para estar regendo o tempo todo. Né? Nós precisamos isso mesmo, Larissa. Precisamos mergulhar na palavra de Deus diariamente. Eu não tenho como ser influenciada por aquilo que eu não conheço. Eu não tenho como ser influenciada por aquilo que eu não leio. Eu não tenho como ser influenciada por isso. Quer falar, Larissa? Desculpa, eu abri o microfone, desculpa. Tá bom, meu amor. E aí, a conclusão até aqui, né? Todas nós temos emoções e às vezes nós lutamos contra ela. E isso é um assunto onde na cultura e até dentro das nossas igrejas geralmente geram confusão. Eu, particularmente, Kelviane, tenho amigas que cresceram em lares cristãos e onde a expressão emocional é considerada desagradável. Ela cresceu pensando que para ser uma cristã, ela nunca deveria expressar medo, ansiedade, desapontamento. Por isso é de extrema importância nós adquirirmos uma perspectiva bíblica sobre as nossas emoções, para que no meio do turbilhão emocional que vivemos, as verdades de Deus ganhem lugar de modo crescente. Nós vimos em Gênesis 1:26 que Deus nos criou à sua imagem. As emoções é parte de quem somos. Existe beleza nas emoções, mas também existe o pecado. Não sejamos inclinadas aos extremos, porque é isso que acontece. De um lado, ignoro, escondo, ou vivo como se eu não tivesse emoções, como se eu não tivesse vivendo e sentindo nada. O quê? Ansiedade, coisa de crente? Medo, tristeza, angústia. E do outro lado, agir como se elas reinassem, deixando que elas governem a minha vida, que elas me direcionem, que elas façam comigo o que elas quiserem. E por aí vai. Eu vou finalizar aqui o compartilhamento. A palavra do Senhor. Meu filho, escute o que eu lhe digo e preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-a no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E aí eu queria, nesse versículo que é tão conhecido do 23, que vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração.
E aí, eu queria dizer para vocês esse conceito de coração. Quando a Bíblia vai falar sobre coração, ela está falando do centro da nossa mente, o centro das nossas emoções e vontade. A Bíblia está falando aqui de todo o nosso interior, da sede da nossa, está falando da nossa tomada de decisão, de tudo aquilo que te dirige, que te governa. Está falando do teu homem interior, do teu ser interior, da tua mente. E aqui o texto está falando de um coração protegido. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo para nós, proteja o seu interior, proteja a sua mente, proteja as suas emoções, proteja o teu homem interior, ou seja, proteja o teu caráter, filho. Sabe, proteja o teu discernimento. E ele vai dizer assim, ó, proteja como um sentinela que vai vigiar lá uma cidade numa torre. Gente, vocês já viram, quando você vai pegar a questão da cultura, né, de como era, eu gosto muito de estudar da cultura antiga, e aí um sentinela, ele ficava lá naquela torre de vigia, e eles ficavam assim, olhando toda a cidade, ele tinha um olhar de toda a cidade, e ele ficava vigiando na torre, com um olhar atento, porque qualquer pessoa que pudesse passar, qualquer suspeita, ele estava ali vigiando para impedir qualquer entradas ilícitas. É daí onde vem o termo vigiar, de ser um vigia. Ou seja, de não permitir que ninguém, que nenhuma pessoa, nada ilícito entre. Então, essa é a ideia que o Senhor está nos dando nesse texto. Aqui está falando do perigo de um coração desprotegido. O perigo de alguém que vive pelas suas emoções. Uma pessoa irada, por exemplo, ela vai viver como se fosse um vulcão. Ninguém vai saber a hora que aquilo ali vai explodir, ninguém sabe. Uma pessoa muito emotiva, ela vai viver com as emoções dela muito, muito delicada, ela não vai saber lidar com situações. Então, aqui o que a passagem está dizendo é, acima de tudo, guarde. Isso é o que a gente deve fazer. Proteja o seu coração. Proteja a sua mente, proteja as suas emoções, proteja o seu caráter. E aí eu queria muito com vocês terminar lendo esse texto, para que a gente possa entender a importância da gente preservar, da gente tomar cuidado com as nossas emoções, com o nosso coração, porque disso tudo procede a nossa vida. Aquilo que eu penso, eu gosto muito de falar isso, né? Eu penso, eu sinto e eu faço. E é isso que acontece. Eu penso uma coisa e eu vou começar a sentir baseado nessas coisas e eu vou começar a agir. É por isso que uma vez, no estudo que nós tivemos sobre amizades intencionais, uma das coisas que a gente falou muito foi sobre o cuidado que a gente deve ter de falar de uma irmã para outra irmã. Pode parecer um ato mais simples do mundo, mas o fato é que, por exemplo, quando eu chego para a Ariana para falar da Lena, mesmo que eu diga assim, Ariana, mulher, a Lena foi tão assim comigo, ela me agiu, tu agiu comigo tão assim, eu tô achando ela tão distante, tá tão assim, tá, né? Aí, né? E aí, eu começo a falar isso com a Ariana. Quando a Ariana vê a Lena já vai simplesmente agir diferente com a Lena. Porque aquilo que eu falei, de uma certa forma, influenciou a forma da Ariana ver a Lena. E aí, tudo tá aqui. Foi isso que aconteceu em Gênesis. A serpente começou na mente de Eva. O que foi mesmo que Deus disse, hein, Eva? Ele disse que eu não comesse. Tem certeza que é isso mesmo? Não, rapaz, Deus disse isso porque ele não quer que tu seja igual a ele. Então, Satanás estava trabalhando na mente de Eva. Satanás estava fazendo com que Eva duvidasse do que Deus disse. E é exatamente o que ele faz hoje conosco. Como é? O que foi mesmo? Aí você começa a se sentir triste, começa a se sentir desamparada, e aí você vai lembrar, de fato, do que Deus disse para você. Eu não estou só. Ele é bom. Tá acontecendo coisas ruins, mas a Bíblia diz que Deus é bom e Deus é bom. Então, a gente precisa tomar cuidado e proteger. Quando Deus vai dizer assim, guarda o teu coração, ele está dizendo, guarda a tua mente. Guarda aquilo que guarda o que você pensa.
Cuidado com o que você pensa, filho. Fique vigiando. E aí, mais lá na frente, como eu disse para vocês no início, nós já vamos concluir. Eu disse para vocês no início que nós vamos dividir esse estudo em duas partes com várias partículas, né? Esse primeiro momento é mais a gente entender e compreender sobre emoção, para que a gente possa definir o que é, entender os propósitos, entender as emoções. E aí, o outro momento que nós vamos ter é mais de questões práticas. Como é que eu posso aplicar isso, Kelviane? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ter um controle sobre os meus pensamentos? Ou como é que eu posso estar crescendo diante disso, né? De ficar alinhando o tempo todo os meus sentimentos com a verdade de Deus. Porque, gente, aqui, a forma como eu penso vai me fazer agir de uma forma. Não tem como. Eu vou pensar, eu vou sentir e eu vou fazer. Pode ter certeza que isso é uma verdade. É por isso que a mudança, ela não começa nas atitudes. Não é questão comportamental. A mudança começa no coração. A mudança começa na mente, na forma que eu penso, nas minhas crenças. E a partir daí, meus sentimentos vão ser alinhados e o meu comportamento também vai ser alinhado. Então, a mudança ela é a nível de coração. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. E hoje, o primeiro passo é mudar a nossa forma de pensar sobre emoções. Se até antes desse estudo você tinha em mente que as emoções não eram dessa forma, o quê? As emoções foi Deus quem colocou em nós, então ela não é 100% ruim, Kelviane, porque foi Deus quem colocou, mas ela também não é 100% boa, Kelviane, porque tem o pecado. Então a questão não é eu sentir ou não sentir, a questão é eu saber o que é que eu vou fazer com o que eu vou sentir. Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre a questão do medo. Eu não vou deixar de ter medo, mas eu preciso aprender a ir mesmo com medo, a fazer as coisas que Deus quer que eu faça mesmo com medo. E aí eu não vou entrar hoje em questões práticas, mas a questão é que nós vamos aos poucos caminhando nisso, mudando as nossas crenças para mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos e assim, consequentemente, mudar o nosso comportamento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Deus, por tua bondade, por tua paciência, por tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por tua palavra que nos orienta, por tua palavra que nos ajuda, Senhor, a não sermos guiados por nossas emoções. Obrigada, Senhor, por não nos deixar entregue, Pai, a nós mesmos, mas por ter o controle nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós temos a esperança, Deus, porque nós temos o teu Santo Espírito. Nós temos a tua palavra, Pai, que constantemente molda a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Obrigada, Deus, por esse estudo. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito que nos ensina, Pai, todas as coisas. Te peço, Deus, pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Obrigada, Pai, por cruzar os nossos caminhos e por usar as nossas vidas, afiar as nossas vidas, Deus, por meio da tua palavra e do teu Espírito. Obrigada, Paizinho, porque tu és um Deus que corrige. Obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a esse turbilhão de emoções que nós temos vivido, Senhor, principalmente nesse período de pandemia, o Senhor tem sido nosso refúgio. O Senhor não tem nos deixado ser sucumbidas, Deus, pelas nossas emoções. Obrigada, Senhor, pela esperança, porque nós não sofremos como aqueles que não têm esperança, Senhor. Nós acreditamos e sabemos, Pai, que tudo que nós vivemos é para nos tornar mais parecidos com o Teu Filho. E isso traz um significado, Pai, aos nossos sofrimentos. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por esse estudo, pela Tua palavra, pela vida dessas mulheres. Que o Senhor esteja conosco, Pai. E que durante o decorrer desses próximos dias, o Teu Espírito nos lembre dessas palavras, Pai. Principalmente nos nossos momentos de lutas e de desespero, Senhor. Que o Senhor seja somente o Senhor a nossa força, Pai. Porque o Senhor nos chamou para ser fortes não em nós mesmos, Senhor. Porque não é técnica, nós não conseguimos por nós mesmos, não há métodos, Senhor. Há o Teu Espírito que nos capacita e há a Tua palavra, Deus, que nos orienta. Obrigada, Senhor. É no nome do Teu Filho que nós te agradecemos e te rendemos toda a glória que é devida unicamente ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amores, muito bom estar com vocês, muito feliz com o número de mulheres que o Senhor concedeu.